Bem-vindos, Antônio Vitor, Ariadna, Carolina, Rena, Gabriela, Juliana, Camila, Micael, meu xará Rafael, estou lhe vendo aí. Seja bem-vindo, meu querido Raul, Vinícius e Vitórias. Muito bom reencontrá-las, Vitórias. Vinícius, que prazer ter de novo como aluno, me aguentar novamente. Não é fácil, né? Mas eu fico feliz que você alegria muito grande aos que estão chegando, Lucas, é muito bom tê-los. Nossa aula hoje é para que a gente possa conhecer um pouquinho, né? A gente vai se conhecer um pouco, ver como é que as coisas vão caminhar no semestre. Eu quero falar sobre todos os aspectos do semestre, ver exatamente como é que o nosso semestre vai se organizar, quais são as metas, qual é o nosso conteúdo, como é que tudo isso vai se organizar. Meu nome é Rafael Mota, alguns de vocês aqui já foram meus alunos, Antônio, Vinícius, Raul, dentre outros, Vitória. Então, eu fico muito feliz de saber que vocês ainda me aguentam, né? Alegria imensa saber que não abusaram de mim, né? Nós vamos ter um semestre muito feliz, eu vou me esforçar ainda mais do que no ano passado, para que a gente tenha um semestre produtivo, feliz, que as coisas caminhem muito bem. Então, como eu dizia, meu nome é Rafael Mota, eu sou professor da universidade já há alguns anos, sou formado na Unifor, fiz toda a minha carreira na Unifor, toda mesmo, graduação, especialização, mestrado e doutorado, então dediquei minha vida a toda a universidade, sou muito grato a essa universidade que hoje tenho a alegria de ser professor. Sou professor também de Direito Penal, alguns de vocês, como vocês estão dizendo aí, Raul foi meu aluno, Vinícius foi meu aluno, dentre outros, então para mim é uma alegria saber que diante de todas as possibilidades que vocês têm de professores, me escolheram para essa caminhada. A nossa turma, já de algumas semanas, ela está completa, são 55 matriculados, ou seja, eu realmente fiquei muito envaidecido e muito feliz de saber que tive uma boa aceitação, uma boa procura de vocês. Então, vou me esforçar ao máximo para estarmos próximos, para a gente poder caminhar junto, para que as coisas caminhem da melhor forma possível. Eu reservei a aula de hoje para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o que é a disciplina, quais são as unidades, conversar um pouquinho sobre os livros, sobre as avaliações, que dia serão as provas, como é que elas serão. Quero conversar um pouquinho com vocês para que a gente aqui juntos, né, cheguemos aqui a um consenso juntos, Rafael, Raul, todos os outros, do horário, né, eu fiz uma sugestão lá do nosso grupo de WhatsApp. Quem ainda não está no grupo de WhatsApp, se puder entrar, é bem legal para que a gente possa manter uma comunicação mais direta, né? Não que eu não vá usar o torpedo do Unifor Online, mas sempre é bom a gente ter uma comunicação um pouquinho mais rápida, e o WhatsApp ele realmente nos permite isso. Então, vai ser um canal bacana, tenho usado isso no passado, e a coisa já se organizou para que a gente possa utilizá-lo como um meio realmente adequado para isso. Queridos, a nossa missão é concluir o estudo de Direito Processual Penal, já que a disciplina de Processual Penal 3, que trata de execução penal, é uma disciplina optativa. Vocês estão aqui comigo nesse semestre para nós concluirmos a disciplina de processo penal no que tange a disciplinas obrigatórias. Vocês fizeram processo penal 1 e agora vão encarar comigo processo penal 2, que é uma, de certa forma, ela nos faz encerrar toda essa compreensão do processo. Ela vai encerrar toda essa dinâmica do processo,
fazendo com que a gente possa efetivamente compreender toda a lógica, toda a dinâmica aí do processo criminal. Tanto é que nós vamos revisitar alguns conceitos que vocês viram no semestre passado, porque a nossa disciplina, ela representa efetivamente a oportunidade que nós temos de colocar tudo em ordem, né? De pegar aquele conhecimento que nós vimos no semestre passado vocês estudaram inquérito, ação penal e outros elementos, e a gente vai dar uma organizada nisso, dentro de uma linha do tempo, para que a gente possa ver como é que esses atos processuais se organizam no âmbito do processo criminal e, principalmente, como é que eu vou concluir esse processo criminal com a fase recursal. Então, a gente vai ter aí, efetivamente, essa possibilidade de encaminhamento. A primeira coisa que eu queria dizer com vocês é que eu sei que o nosso semestre é um semestre desafiador, com aulas remotas, né? Nós temos uma expectativa de que a gente siga com aulas remotas durante todo o semestre, essa é a expectativa. Claro que hoje absolutamente ninguém tem certeza de nada, né? A gente está vivendo uma situação inédita, que muda muito rapidamente. Vejam, no segundo semestre do ano passado as coisas tinham melhorado um pouquinho, agora no mês de janeiro as coisas já voltaram a ter um pouco mais de complexidade. Então nós estamos vivendo uma situação bastante desafiadora. Mas eu gosto de pensar, e eu queria começar a nossa aula, começar o nosso semestre com essas palavras, Rafael, Yara e todos os demais, que nós temos que pensar que nós já vencemos muito, né? Imaginem vocês, Lia, Raul, se a gente tivesse em março do ano passado dito, não, vamos parar aqui e vamos esperar as coisas melhorarem. Quanto a gente teria perdido, quer dizer, bem ou mal, com um esforço coletivo, nós seguimos em frente, claro, com dificuldades, com desafios, mas nós vencemos já 2 semestres, então não tem por que a gente não vencer mais esse semestre, nós já estamos mais habituados com aulas remotas, com os sistemas da universidade, e acho que faz parte um pouco a gente ter esse pensamento de resiliência e de também ver que é possível vencer, tanto é que já vencemos 2 semestres. Então, Juliana, Ulisses, Lívia, todos sejam muito bem-vindos. A gente vai efetivamente ter essa vitória garantida, porque a gente vai juntos aqui caminhar. É difícil, é complicado, é desafiador. Quem não gostaria de estarmos vivenciando o nosso campus, estarmos ali juntos presencialmente? Claro que sim, e esse momento vai chegar, né? A gente já tem aí uma esperança, já tem uma luz aí muito positiva, que é a existência de vacinas, estão chegando, e se Deus quiser, bom dia, Clara, seja bem-vinda, querida, serão cada vez mais constantes, mas eu acho que a gente já venceu muito, e vamos vencer mais ainda. Contem comigo, eu tenho uma preocupação muito grande com o bem-estar de vocês. Eu não quero que a minha aula, eu não quero que a minha disciplina se torne um fator a mais de preocupação para vocês, eu não quero que se torne um fator a mais de angústia para vocês, nós já temos aí muitas coisas para nos preocupar, então é uma preocupação que eu tive durante todo o ano passado. Quem foi meu aluno sabe muito bem dessa preocupação, de encarar a disciplina com seriedade. Nós vamos ver todo o conteúdo que nós precisamos ver, mas na medida correta, na proporção correta. Vocês não vão ter de mim um fator a mais de preocupação ou de angústia. Não quer dizer que a gente vai levar de qualquer forma a disciplina, até porque eu não tenho esse perfil. A gente vai levar com muita seriedade, com muita dedicação, mas dando aí a importância e retirando aí os problemas, amenizando esses problemas. Contem comigo, eu tenho uma preocupação muito grande. Eu até já peço antecipadamente desculpas a vocês, porque durante vários momentos da nossa aula, Thaisa, eu vou perguntar se vocês estão gostando, se vocês se está confortável o ritmo de aula para vocês, quais são as sugestões para melhorar. Eu tenho uma preocupação muito grande de que a nossa comunicação flua bem, que a nossa comunicação caminhe bem, tá bom? Então, essa é a primeira palavra que eu queria deixar a vocês. Sejam bem-vindos, que a nossa disciplina seja uma disciplina saudável, feliz, que as coisas caminhem bem. Contem comigo para o que vocês precisarem
quer durante a nossa aula, quer no nosso grupo de WhatsApp, quer através de torpedos no Unifor Online, mas me deixem ajudá-los para que a gente juntos possam viver isso. Repito, eu estou muito envaidecido de saber que a turma já há algumas semanas não tinha mais vaga, já estávamos com a lotação mais do que esgotada, isso me deixa muito feliz de saber que alguma coisa eu estou fazendo certo. Queridos, a nossa disciplina, como eu disse a vocês, é uma disciplina que vai encerrar o estudo formal e obrigatório de processo penal. O processo penal 3, como eu disse, é uma disciplina facultativa, vocês vão fazer se vocês desejarem, e isso vai permitir que a gente faça durante essa aula, vai ter efetivamente uma possibilidade de nós revisarmos outros conteúdos. Vitor, eu ia falar daqui a pouco, mas diante da sua pergunta, não tem problema nenhum que a gente fale agora, né? Nós vamos ter 3 avaliações durante o semestre. Eu queria já passar a data das provas. Eu vou informar isso depois pelo Unifor Online, vou informar isso no nosso grupo de WhatsApp, mas eu já tenho uma data das provas. A AV1 será nos dias 16 e 18 de março. A AV2 será nos dias 4, 6 de maio. E a AV3, uma prova, será dia 10 e 15 de junho. Renata, seja muito bem-vinda, querida. Fico feliz de você me aguentar de novo, né? Johnny, eu queria lhe pedir desculpas. Você entrou e acabou sendo travado, porque eu estava digitando aqui e ele entendeu como se eu estivesse recusando sua entrada. Me desculpe, mas seja muito bem-vindo, viu, Johnny? Então, a primeira AV1 será entre os dias 16 e 18 de março, a AV2, 4 e 6 de maio, e a AV3, 10 e 15 de junho. Já respondendo a pergunta da Sara, será sim a segunda, desculpa, da Sara não, foi pergunta, Juliana, a AV2, ela será colegiada, né? Sim, claro, essas datas já estão lá no Info Online, e de qualquer maneira eu também vou informar um pouquinho mais à frente no nosso grupo de WhatsApp. Então, Juliana, nós vamos ter realmente, durante esse semestre, a AV2 sendo colegiada, tá? A universidade, até no propósito do que nós tínhamos conversado agora há pouco, de dentro das limitações, tentar voltar ao normal, né, voltar ao que for mais próximo da normalidade, a AV2 será colegiada. O que foi que a universidade fez? Ordinariamente, em processo penal 2, nós tínhamos a AV3 como colegiada. Vocês devem se lembrar daquela época remota, né, de 3 séculos atrás, que a gente se encontrava na universidade. Durante o ano passado, né, meu xará Rafael, a gente não fez a colegiada, porque era um processo de adaptação, mas nesse semestre nós vamos voltar. Mas o que foi que a universidade fez? E no meu olhar, Renata, muito acertadamente, trouxe para a AV2, porque a AV3 já é fim de semestre, a gente já tem aí outras questões, ela trouxe para a AV2 essa prova aí de maio. Nós ainda estamos nos reunindo como professores, vamos ter reuniões essa semana, para definir qual será o formato da AV2, ou seja, o formato dessa prova colegiada, de que maneira ela será gestada. Isso nós ainda estamos estudando e trabalhando para adaptar para esse meio virtual. Então, a AV1 e a AV3 serão provas que eu irei formular. Então, eu já vou falar agora como é que elas serão. A AV2 será uma prova colegiada, e mais à frente eu vou conversar com vocês como é que ela vai ser. Não se preocupem, que eu vou prepará-los para essa prova colegiada, vou dizer a vocês como é que ela vai ser, que nós ainda estamos, repito, gestando. Mas a AV1 e a AV3, que são provas que eu irei dar, são provas mistas, 2 questões subjetivas e algumas questões objetivas, certo? Feitas através do AVA, conforme eu vou já
mostrar para vocês. Então, a AV1 e a AV2, desculpa, a AV1 e a AV3 são provas que eu elaboro, então são provas com questões subjetivas e objetivas. Quem fez minhas provas no ano passado, eu vou seguir o mesmo padrão, tá, Renata, Inícios e tantos outros. Eu vou seguir o mesmo padrão, duas questões subjetivas, normalmente baseadas em casos concretos, e algumas questões objetivas, ou de falso e verdadeiro, ou de múltipla escolha. Isso, repito, vale para a AV1 e a AV3. A AV2, na medida que a gente tiver mais informação sobre a prova colegiada, eu vou passando para vocês. Vocês vão perceber que eu tenho uma preocupação muito grande, Rafael, Clara e todos os demais, de informá-los. Eu até sou cansativo, eu confesso a vocês, passando muitas informações. Nosso grupo de WhatsApp, eu estou constantemente informando, dizendo como é que vai ser, o que é que a gente vai ter. Eu quero que vocês tenham essa tranquilidade de que a gente não vai ter surpresa, de que não vai mudar a regra do jogo, de que tudo vai sendo informado. Nesse momento que a gente está vivendo, em que a gente está em aula remota, a gente não tem a proximidade física, essas informações são muito importantes. Então, eu tenho uma certa obsessão por informá-los. Então, quando a gente estiver perto da prova, eu vou mandar várias mensagens, olha, dia tal, temos a nossa prova, a matéria é essa, vimos até aqui. Então, eu até antecipadamente peço desculpas, porque pode até soar um pouco cansativo, sei disso, mas é o tipo de coisa que eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Então, assim, é por isso que o nosso grupo de WhatsApp acaba sendo tão importante para que ele possa nos dar esse canal aí de comunicação. Também queria conversar com vocês aquela proposta que eu fiz no nosso grupo de WhatsApp, de nós começarmos a nossa aula mais cedo. E eu explico, as aulas remotas, elas são aulas que acabam rendendo mais, né, Rafael? Assim, por mais que eu goste da interação de vocês, é diferente daquela interação de sala de aula. Então, eu queria propor a vocês, para nós começarmos as aulas às 9 horas, né, e seguirmos aí até às 10h30. Claro, muitos de vocês, eu também tenho um horário AB, mas eu termino minha aula no horário AB às 9 horas e já começo com vocês. Não tem problema nenhum se você chegar um pouquinho mais tarde, 9h10, 9h15, esse iniciozinho de aula, normalmente eu faço uma revisão da aula anterior, é o meu estilo, e aí a gente vai começando, e aí ao final eu faço a chamada. Pode sim, Sara, por mim não tem problema, repito, eu estou só lançando aqui uma sugestão a vocês, gostaria de saber da opinião de vocês, porque isso tem que ser uma decisão compartilhada, ou seja, em vez de nós começarmos às 9h30 e irmos aí até 11, 11h10, nós começaríamos às 9h10 e iríamos aí até 10h30, 10h40, caso vocês optem por isso, tá certo? Podemos definir, alguém é contra, para a gente facilitar aqui a votação, alguém é contra isso? E a gente já define que a partir da próxima quinta-feira a gente começa às 9h10. De qualquer maneira, como eu vou mostrar já aqui no AVA, nós vamos ter sempre a aula gravada, né? Vai ter sempre isso. E repito, nesse iniciozinho de aula, eu sempre faço uma revisão da aula anterior, é o tempo que vocês vão chegando. Então, ficamos certo que a partir da próxima quinta-feira a gente começa as aulas às 9h10 e aí vamos até umas 10h30, 10h40. Perfeito? Sejam, agradeço a compreensão de vocês, porque na verdade para mim tanto faz, mas eu penso que aí, às vezes a gente fica com um intervalo muito grande, é melhor antecipar e vocês já estarem livres aí para suas atividades um pouquinho mais cedo. Eu vou compartilhar aqui com vocês o AVA. Eu sei que vocês já conhecem bem o sistema, já trabalharam com ele no semestre passado, mas eu queria mostrar o meu especificamente da minha disciplina. Eu preparo com muito carinho, mantive uma estrutura muito parecida com o do semestre passado. Vocês estão vendo aí? Está dando para visualizar legal? Rafael, todos os demais. Aproveitando, uma coisa que eu esqueci de falar, como eu disse a vocês, eu quero que a minha disciplina seja um momento
de aprendizado, mas de leveza. Tá? Então, fiquem muito à vontade. Se você quiser ligar a câmera, o Rafael ligou, é um prazer conhecê-los. Se você não quiser ligar, também é o mesmo prazer, a amizade é a mesma. Quer perguntar pelo microfone, quer perguntar pelo chat, não importa, fiquem à vontade. O que me importa é efetivamente ter a presença de vocês, ter a participação de vocês. Raul, eu a princípio não tenho monitor. Eu vou ter essa confirmação nessa semana e na quinta-feira confirmo com vocês, mas a princípio não tive a designação de monitor para esse semestre, mas eu vou confirmar isso ainda hoje e na quinta-feira confirmo com vocês, tá? Então fiquem muito livres, muito à vontade para ligar a câmera, para não ligar a câmera, para perguntar pelo microfone, para perguntar pelo chat. O que eu quero é apenas que se dediquem, prestem atenção, participem, tragam as dúvidas. Isso que é importante. Rafael, eu posso perguntar pelo grupo de WhatsApp? Pode, ou seja, durante o teu estudo, está ali estudando, manda uma dúvida ali, que assim que eu tiver um tempinho, eu respondo, tá certo? Raul, não tem problema não, eu estou sempre muito atento, Raul. Se teve uma dúvida, não quiser mandar no grupo, manda no privado, tá certo? Assim que eu puder, eu vou visualizar. O nosso grupo de WhatsApp, como vocês bem sabem, ele é concentrado nas matérias e nos assuntos da disciplina, né, para a gente ter um pouco mais de foco, né, porque a gente já tem tantos grupos de WhatsApp, se a gente começa a perder o foco, o grupo perde um pouco de sentido. Então, a gente canaliza ali para as informações da disciplina. Muito bem. Aqui está o AVA, né, vocês têm aqui o AVA da nossa disciplina. Aqui nós temos o link das nossas aulas. Esse link é o link para o semestre inteiro. Então, esse link que eu disponibilizei para vocês no nosso grupo de WhatsApp, que eu mandei pelo Torpedo, é o mesmo link que está aqui no AVA. Ele será sempre o link para o semestre inteiro, ele não terá qualquer tipo de alteração em relação a isso. A nossa ementa está aqui: atos de comunicação processual, prova, procedimentos, nulidades, sentença, recursos e ações de impugnação. Esse é o nosso conteúdo, é um conteúdo extenso, é um conteúdo largo, mas é um conteúdo muito gostoso, muito agradável de estudar. A gente vai estudar com muita tranquilidade. O primeiro dos temas que nós vamos estudar, a gente vai ver isso na próxima quinta-feira, são os atos de comunicação do processo, como é que o juiz se comunica dentro do processo. A gente vai falar de notificação, de intimação, de citação, quais são as características da citação no processo penal, como é que ela é feita, quais são suas consequências. Tudo isso é tema da próxima aula, da aula de quinta-feira. A gente vai ver essa unidade numa única aula. Semana que vem nós começamos a segunda unidade, o estudo da prova. Nós vamos ver como é que eu provo, Rafael, no processo penal, ou seja, a gente vai trabalhar sobre prova testemunhal, prova pericial, documentos, a gente vai falar um pouquinho de colaboração premiada, de infiltração de agentes policiais, de interceptação telefônica, ou seja, todo esse instrumental, esse ferramental que o processo nos dá para provar. De certa forma, sobre determinado aspecto, nada é tão importante no processo quanto o seu acervo de provas. Eles que trazem as ferramentas para que eu possa provar aquilo que eu pretendo dentro do processo. Depois, nós vamos avançar nos procedimentos. O que é que nós vamos estudar, Vitória, nos procedimentos? A gente vai colocar em ordem, nós vamos colocar dentro de uma sequência lógica aquilo que vocês aprenderam no semestre passado e já vão aprender comigo. Então, a gente vai organizar aqui. Lembra que o processo, vocês viram isso lá na teoria geral do processo, viram isso em processo penal 1, é uma sequência ordenada de atos. O processo é uma sequência ordenada de atos. Então, o que são os procedimentos? É a sequência. A gente vai estudar nessa unidade muito interessante de estudar, é o começo, meio e fim do processo. Ou seja, eu ofereci uma denúncia, depois do que acontece? Quanto tempo o réu vai ter para se defender? Qual é a ordem de produção das provas? Como é que vai terminar aquele processo? E mais do que isso, a gente vai conhecer nessa terceira unidade os diversos procedimentos. A gente vai conhecer aqui diversos procedimentos. A gente vai falar de procedimento ordinário, a gente vai falar de procedimento do júri, a gente vai falar dos procedimentos desenvolvidos, Mariana, nos tribunais superiores.
Então, tudo isso a gente vai conhecer nessa terceira unidade. A quarta unidade, nós vamos dedicar aí ao estudo das nulidades no processo penal, aquilo que o processo mais moderno vem chamando de invalidades, ou seja, em que situações eu tenho essas nulidades, em que situações isso efetivamente vai anular, o que é que gera uma nulidade, quais são as espécies de nulidade, como é que a gente vai trabalhar com isso nos seus efeitos para o processo. Chegamos à unidade quinta, nós vamos ter 2 aulas nessa unidade quinta, Lívia, sobre a sentença no processo penal. A gente vai entender as características da sentença, as espécies de sentença, o que cada parte da sentença traz de importante, quais são os tipos de sentença absolutória, de sentença condenatória, os efeitos dessas sentenças. E aí nós chegamos nas 2 últimas unidades, a unidade 6 dos recursos e a unidade 7 das ações de impugnação. Aqui nós vamos estudar os recursos no processo penal, como é que eu posso levar para um tribunal aquela decisão, ou seja, eu fui condenado, não aceito essa condenação, como é que isso pode chegar no Tribunal de Justiça, como é que eu posso levar aquela matéria para o STJ, para o STF, vamos ver também aí na unidade 7 o habeas corpus, o mandado de segurança, vamos ver a revisão criminal. A revisão criminal ela é uma prima da ação rescisória lá do processo civil. Então, por exemplo, a gente vai conversar aqui na unidade 7 sobre habeas corpus. Vocês sabem, né, Lucas, que o habeas corpus ele é uma ação constitucional. O habeas corpus ele não é uma ação exclusivamente do processo penal. Ele é uma ação constitucional. Só que nós, no processo penal, nós nos apropriamos disso com tamanha violência que o habeas corpus passa a ser um instituto quase que exclusivamente nosso. E isso é uma matéria, nós vamos ter, por exemplo, 2 aulas no finalzinho do semestre apenas para estudar o habeas corpus. Então, essa é a nossa, esse é o nosso conteúdo, atos de comunicação, prova, procedimentos, nulidade, sentença, recursos e ações de impugnação. Essa é a nossa caminhada. Vocês vão ver aqui esses módulos, estão conseguindo visualizar bem? Esses módulos, aí eu já entro um pouquinho na pergunta do Vitor. Veja, eu criei um módulo para cada unidade. Tá? E o que você encontra nesse módulo? Quando você clica aqui, por exemplo, recursos criminais, Rafael, você vai ter aqui os slides que nós vamos utilizar, né? Então, os slides que eu vou usar durante a aula já estão aqui no Avro, que vocês possam baixar para acompanhar durante a aula, para estudar, para reforçar. E vocês vão ver aqui um conjunto de links. E o que são esses links? Durante o ano passado, eu criei um canal no YouTube e eu gravei videoaulas sobre todo o conteúdo do nosso semestre, da nossa disciplina. Então, vocês têm no meu canal lá no YouTube, o canal tem um nome muito criativo, que é Professor Rafael Mopper, super criativo o nome, né? Então, vocês vão ter lá todo o conteúdo, veja o quanto seu professor é criativo. Rafael tinha vários nomes, né, e sugeri esse nome, que é um nome que você nunca imaginaria para o meu canal. Lá vocês têm, queridos, todo o conteúdo de processo penal 1 e todo o conteúdo de processo penal 2 em videoaulas, são aulas aí de 15 a 20 minutos, com toda a matéria. Então é interessante, por exemplo, a gente vai falar sobre apelação no júri. Antes de chegarmos aqui na nossa aula, você vai lá no canal, assiste aquela aula ali em 10, 15, 12 minutinhos, já tem uma noção daquele recurso. Quando chega na aula, você já tem uma noção sobre isso, ou mesmo para revisar isso. E para facilitar para vocês, eu criei esses módulos, repito, e aqui você já tem um link, é só clicar aqui que você já vai ser redirecionado lá para o canal. Eu fiquei muito feliz, eu completei agora em janeiro mais de 15 mil visualizações. Então, assim, consegui ter um acesso bastante legal, inclusive, durante esse semestre eu vou acrescentar com novos vídeos, com novas
videoaulas para isso. Então, já está dividido aqui, quer dizer, para você não ter que ir no canal e ficar procurando a aula que você quer, você vem aqui do módulo, veja, só sobre recursos, são 2 aulas sobre teoria geral, 4 sobre apelação, 2 sobre recursos, sentido estrito e agravo, 3 sobre recurso especial e extraordinário e por aí vai. Então, cada uma das unidades tem suas respectivas, tem os slides e tem as aulas que você vai ter lá. Ação de impugnação, ó. Slides são 2 aulas sobre habeas corpus, uma sobre mandado de segurança, uma sobre revisão criminal. Clicou, vai para o canal, assiste ali, isso vai te dar uma ajuda grande de conteúdo. Então, repito, todo o conteúdo de processo penal 1, todo o conteúdo de processo penal 2 estão lá. Eu também mantive, até a orientação da coordenação era para que nós apagássemos, mas eu preferi manter, e vou já explicar por quê. Todas as aulas do semestre passado, eu estou falando de aulas síncronas, as aulas que eu tive com a minha turma de processo do semestre passado, estão aqui, ó. Então, veja, aulas gravadas 2020.2. Então, todas as nossas aulas, como é que vai acontecer? Eu estou gravando, depois eu vou subir essa aula para o meu canal do YouTube e vou disponibilizar para vocês aqui, Vitória, o link. Mas eu optei por deixar as aulas do semestre passado. Por quê? Porque funciona como um complemento também. Aqui você tem todo o semestre passado gravado com todos os conteúdos, né? Aqui também vejam o que vai acontecer. Este semestre, vocês vão encontrar esse módulo, aulas gravadas 2021.1. Por exemplo, daqui a pouco, assim como aqui você tem aqui, ó, aula 18 de agosto, 20 de agosto, etc., aqui também você vai ter 2 de fevereiro, 4 de fevereiro e assim por diante. Então, veja, nós temos aqui no AVA as aulas, as videoaulas do meu canal, né, que são aulas mais objetivas, aí de 10, 15, 20 minutos no máximo. Vocês têm os links para as aulas do semestre passado, caso queiram de alguma forma aprofundar alguma coisa, e terão os links das nossas aulas esse semestre, tá certo? Então, com isso, você vai ter aí um farto material de apoio, tanto à videoaula, quanto à aula do semestre passado, quanto à própria aula nossa gravada. É por isso que, como nós vamos começar 9 e 10, eventualmente, Vitória, Renata e todos os demais, atrasou ali um pouquinho, a aula daqui a pouco vai estar gravada, você vai lá e assiste aqueles 5, 10 minutos iniciais que você, porventura, não tenha visto. E aqui, ó, quem foi meu aluno no semestre passado já conhece isso, tem um módulozinho, viu, Rafa? Provas, avaliações, né? Aqui vai ser alimentada a atividade 1, atividade 2, ou seja, AV1, AV2 e AV3, tá? Então, aqui a gente vai ter, efetivamente, eu não apaguei esse mesmo módulozinho. Quando tiver mais perto, eu vou mostrar para vocês. Aqui, no futuro, vai ter AV1, primeira chamada, AV2, segunda chamada. As provas, com exceção da AV2, já que a AV2 será colegiada. Eu vou fechar aqui o AVA, tá ok? Deu para pegar qualquer dúvida, vou me perguntando. Vejam só, com exceção da AV2, a gente vai ter, já que a AV2, por ser colegiada, a gente vai falar dela depois, a AV1 e a AV3, que serão provas por mim elaboradas, eu vou dar das 9 às 12 horas para vocês responderem. Ela será durante, exatamente, Vitor, foi bom você falar isso para a gente conversar sobre isso. A orientação que nós recebemos da universidade é que a gente dê para vocês o tempo da aula, Carolina, para fazer a prova. Só que eu vou dar uma esticadinha, a gente vai, 9 horas eu vou liberar para vocês e vou permitir que vocês apresentem até as 12, tá certo? Então, 9 horas, você já tem acesso à prova, baixa a prova, responde a prova e encaminha pelo AVA. São provas, como eu falei, com questões subjetivas e objetivas, e isso valendo apenas para a AV1 e a AV3. A AV2 sendo nos próximos capítulos, já que a gente vai ter a prova de AV2 como uma prova colegiada, tá bom? A gente vai trabalhar com isso um pouquinho mais à frente. Exato, mas 3 horas é bem confortável para fazer a prova pensada já sabendo que vocês vão ter essas 3 horas. Eu prefiro dar essa margenzinha de segurança,
que às vezes tem a internet, caiu ali, não sei o quê, às vezes o áudio fica um pouquinho congestionado, mas vai dar para fazer isso com tranquilidade, não tem aí grandes preocupações. Queria fazer também um esclarecimento sobre as nossas aulas. Prestem muita atenção no que eu vou dizer agora, Luana e todos os demais. Nossas aulas, como vocês sabem, são terças e quintas, no horário CD da manhã. Nós combinamos e ajustamos aqui, elas começarão às 9h10. Perfeito. Durante esse ano de 2021, eu vou fazer um pós-doutorado no Rio de Janeiro. Eu fui aprovado agora em dezembro, uma seleção nacional, para fazer um pós-doutorado no Rio de Janeiro. O que isso vai impactar para as nossas aulas? Praticamente nada. Por quê? Eu vou ter que ir ao Rio algumas vezes durante o ano, normalmente a cada 30 dias, a cada 45 dias eu vou precisar ir para desenvolver a minha pesquisa lá no Rio de Janeiro, mas como a nossa expectativa, Ariadna, é de a gente seguir com aulas remotas durante todo o semestre, nossas aulas vão ser no mesmo dia, na mesma hora. A diferença é que, ao invés de eu estar aqui na minha residência, eu vou estar no Rio de Janeiro desenvolvendo a minha pesquisa. Tá? Então, não haverá nenhum prejuízo para nosso encaminhamento da disciplina. Foi uma coisa até positiva das aulas remotas, ou seja, ao invés de eu ministrar a aula de Fortaleza, estarei no Rio, mas ministrarei a aula de lá sem nenhum problema. Por exemplo, na próxima quinta-feira, na quinta-feira da semana que vem, dia 11, eu estarei no Rio, vocês vão ver que eu vou estar num outro cenário, mas a aula fluirá como qualquer outra aula. Pode acontecer, né, e aí isso é no condicional mesmo, Gabriel, pode acontecer de que uma aula ou outra, por exemplo, o horário do voo que eu estou indo para o Rio, ou que eu estou voltando, seja o horário da nossa aula. Quando isso acontecer, eu vou avisar, Johnny, com antecedência, e nós vamos antecipar a aula, por exemplo, para um sábado, mas isso é excepcional. Normalmente, mesmo quando eu viajo ao Rio, as nossas aulas funcionarão aqui pelo nosso Google Meet, no mesmo horário da aula, nos mesmos dias de aula. Em casos excepcionais, em que pegue aí um deslocamento meu ou alguma outra questão, eu avisarei a vocês antes, e aí nós vamos repor essa aula antes. Isso a coordenação já está sabendo, essas viagens são viagens, repito, não de lazer, são viagens nesse pós-doutorado, é um pós-doutorado que eu vou fazer em Ciências Militares na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, que é sediada no Rio de Janeiro. Então, é um desenvolvimento da minha pesquisa de doutorado. Então, eu vou, repito, precisar me deslocar. A princípio, não vai trazer nenhuma diferença para vocês. Na hora da aula, vocês vão abrir aí a nossa sala de aula virtual. A diferença é que eu não vou estar aqui no cenário da minha casa, eu vou estar no hotel no Rio ou na escola no Rio. Caso eu perceba que um dia específico nós teremos algum problema naquele horário, vou avisar com a antecedência para vocês, nós vamos antecipar a aula, né, e sempre vai estar a aula gravada, sempre lá no AVA. Então, eu quero deixar isso bem claro para que vocês saibam. Primeiro, não são viagens de lazer, são viagens realmente de estudo. E segundo, não vai trazer nenhum prejuízo para a nossa disciplina. Todo o conteúdo vai ser visto, da forma que tem que ser visto, e repito, até nos horários que tem que ser visto. Acabou nos ajudando um pouco esse regime de aulas remotas para que a gente não tenha nenhum tipo de prejuízo em relação a isso. Peço a compreensão a vocês, mas eu queria realmente já me justificar. Luana, normalmente eu cobro 2 questões subjetivas em cima de casos concretos e alguns itens de falso e verdadeiro ou de múltipla escolha. Então, são 2 questões subjetivas, a prova, e alguns itens de falso e verdadeiro. Queria falar um pouquinho sobre livros, né? Sobre livros, é importante a gente conversar sobre livros. A disciplina de vocês é uma disciplina de continuação, né? É uma disciplina que a gente vai continuar. Nós vamos seguir com o estudo do processo penal nos termos e moldes que vocês já vinham desenvolvendo. Tanto é que livros como o livro do professor Renato Brasileiro, aí, que o Rafael tem, e outros, a gente vai continuar utilizando. Na verdade, a maioria dos manuais de processo são manuais, Rafa, de volume único. Você pode observar, por exemplo, que
no semestre passado, vocês não esgotaram, não exauriram aí todo o conteúdo do livro. Por quê? Porque ele continua nesse semestre. Então, a princípio, o livro que você utilizou no semestre passado continua sendo uma boa referência, na verdade, continua sendo o mesmo livro em relação a isso. Vou conversar um pouquinho agora sobre esses livros. Raul, primeiro que eu quero indicar é o livro do professor Renato Brasileiro. É realmente um livro muito bom, né? É esse aí que o Rafa está mostrando para vocês, né? É publicado pela editora Juspodium. Não se assustem, ainda bem que o Rafa mostrou a frente, não mostrou a lateral, né? Para o povo não se assustar. Mas é um livro muito completo, mas é muito didático, né? Muito didático realmente. Trata a matéria de uma forma muito objetiva. Professor, ele tem uma leitura bastante leve, assim. É. E para quem quiser, eu indico, porque. E chega rápido, viu? Ele tá até em promoção no site. Eu não tô nem ganhando nada, não, mas é só fazendo a Eu já ia dizer, Rafa, exatamente. A Juspod, eu também não estou ganhando nada, não ganho nem o livro. Mas a Juspod tem uma boa política de preços. O livro no Brasil é muito caro mesmo. Eu que tenho esse vício de leitura, e o vício é grande, sofro com isso. Mas a Juspodium tem um custo-benefício bem interessante, chega rapidinho. Você vai encontrar na Amazon, mas você tem também no próprio site a livraria, Juspodium, né? Perdão, Juspodium. Ela tem isso. A Amazon também tem promoções muito boas, mas a Juspodium, né, tem boas obras que, repito, tem aí um custo-benefício bem interessante. Então, o livro do professor Renato Brasileiro é um livro que tem uma boa didática, né, tem um bom fluxo no encaminhamento da disciplina. Eu gosto muito. Também gosto muito do livro do professor Guilherme de Souza Nutti. O professor Guilherme de Souza Nutti é um livro também muito bom, muito didático. Vocês já talvez tenham tido contato com ele na disciplina de Direito Penal. Ele também tem obras de Direito Processual Penal, obras bem interessantes, porque ele tem o Manual de Processo Penal, que é um manual que contempla todo o nosso conteúdo, mas ele vai ter um livro específico sobre o Tribunal do Júri, ele tem um livro específico sobre os princípios. Vitor, do Paulo Rangel também é uma boa obra, né, da editora Saraiva, eu gosto, bem didático. O professor Paulo Rangel tem uma boa redação também, contempla aí bem o encaminhamento. Gosto também do livro do professor Eugênio Pacelli. Eugênio Pacelli de Oliveira é uma boa referência, né? Esses aí, qualquer deles atende muito satisfatoriamente a nossa disciplina, né? Ele vai ter aí a disciplina muito bem atendida. Também existe o livro do professor Auri Lopes Júnior, uma boa referência. E também, deixa eu só procurar, livro do professor Nestor Távora. Um livro do professor Gustavo Badaró, também professor da USP, muito bom. Qualquer deles é uma boa referência, tá? Camila, a partir de 2008 dá para usar, nós tivemos algumas alterações, mas alterações pontuais, vindas com o pacote anticrime no finalzinho de 2019, mas quando a gente for enfrentar isso, eu vou dizer efetivamente quais foram as alterações, né? Tivemos alterações advindas do chamado pacote anticrime, que é uma norma de 24 de dezembro de 2019. Então, claro, o ideal seria de 2020 para frente, porque já estaria atualizado pelo pacote anticrime. Mas se você tiver obras, Camila, de 2019 e de 2018, pode utilizar, porque sempre que nós nos depararmos com alguma novidade do pacote anticrime, eu vou dizer para vocês, olha, isso aqui foi alterado pelo pacote anticrime, isso aqui foi visto pelo pacote anticrime. Então, a gente vai estar sempre atualizando vocês
em relação a isso. Como foram alterações, Camila e todos os outros, cirúrgicas, né, pontuais em alguns dispositivos, eu tenho como isolar isso para vocês. Então, não é problema nenhum usar livros anteriores a 2020, desde que a gente tenha esse cuidado de, em alguns pontos, fazer a atualização advinda com o pacote anticrime, tá bom? Então, a gente vai ter essa possibilidade da gente enfrentar isso a partir de 2020. Posso usar 2018, posso usar 2019, pode, mas sempre muito atento, porque em alguns momentos eu vou dizer, olha, isso aqui foi a alteração do pacote anticrime. Nestor Távora é um livro muito bom, né, um livro realmente muito bom, Lia, eu gosto muito, acho muito didático. Na verdade, esses que eu indiquei para vocês, qualquer deles atende muito bem a nossa disciplina, atende muito bem o encaminhamento do nosso curso. Tá? O importante é que vocês estudem, o importante é que vocês se dediquem. Rafael, eu usei um livro no semestre passado, não me adaptei muito bem, não gostei muito, o que é que eu faço? Escolha um tema, né, qual é a minha sugestão? Pega, por exemplo, citação. Aí você vai agora para esses que eu indiquei para vocês, muitos deles estão na biblioteca virtual que nós temos na biblioteca, e escolhe ali um tema específico, sei lá, citação. Dá uma lidinha em 2 desses livros, ou em 3 desses livros, sobre citação, para que você possa ver qual é aquele que tem a melhor linguagem, qual é aquele que a linguagem é mais favorável a você, né? Então, o que nós já definimos aqui? Qual é o nosso conteúdo? Já mostrei para vocês o AVA, já definimos que as nossas aulas, a partir de quinta-feira, começarão às 9h10, não se preocupem, chegou depois, a chamada eu só faço no final da aula, tá bom? Já avisei para vocês que pode acontecer, num condicional, bem condicional, que nós, durante o semestre, anteciparmos algumas aulas, por força desse pós-doutorado que eu vou cursar agora durante um ano, mas isso é o plano B. O plano A continua sendo as nossas aulas síncronas, no mesmo horário, quer eu esteja em Fortaleza, quer eu esteja nas minhas atividades de pesquisa no Rio de Janeiro. Tá? Vimos que a AV2 será colegiada, e essas informações mais detalhadas da prova colegiada eu vou passar um pouquinho mais à frente, porque nós ainda estamos trabalhando nisso como professores, mas a AV1 e a AV3 serão feitas por mim naquela metodologia que já sinalizei. O que eu queria pedir a vocês? Participem, tragam as dúvidas, tragam Rafael, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu queria que você me explicasse melhor. Eu prometo a vocês que durante as aulas, quem meu aluno sabe muito bem disso, eu sou menos chato do que sou na primeira aula de apresentação, mas eu gosto de tirar essa primeira aula para a gente definir toda a nossa rotina, e aí depois a gente seguir já pensando só no conteúdo, que é o que nós temos que pensar, tá certo? Eu pergunto a vocês, mais algum esclarecimento? Vão pensando, enquanto eu faço aqui rapidinho a chamada. A chamada, queridos, eu faço sempre pelo nome de vocês aqui na lista, né? Eu tenho aqui o nomezinho de vocês na lista, então não precisa se preocupar, porque eu vou seguindo aqui os nomes de vocês. Caso aconteça, né, de você ter entrado com e-mail de alguém e tal, é só me avisar, mas eu vou normalmente já seguindo aqui a listinha de vocês. Só um minutinho enquanto eu faço a chamada, é o tempo que vocês vão pensando em alguma dúvida mais. Professor, essa Então, frequência não reprova não, né? Não, a princípio não. Tá bom? Assim, agora nós recebemos isso. Nós recebemos a orientação de fazer até para o controle de vocês e da gente, né? Mas, a princípio, por nós estarmos ainda nesse regime remoto, ela não vai ser contabilizada para falta. Eu sempre farei, toda aula farei, para a gente poder ter esse controle, e, na verdade, é um controle até interessante para vocês mesmos, né? Não tem outra finalidade, porque eventualmente você perdeu uma aula, você está em dúvida qual foi o dia que você perdeu, você vai ali, sabe exatamente, vai lá no AVA, assiste a aula gravada, então isso facilita tanto o meu controle, para saber como é que está a adesão de vocês na disciplina,
quanto para vocês também. Mas a gente segue com aquela mesma orientação institucional da universidade do ano passado, de que isso não será contabilizado para falta, para reprovação. Mas é importante, né, que a gente sempre esteja aqui presente. Eu acho que é um momento de muita... vocês já tiveram que separar esse espaçozinho na agenda, né, esse espaço já está separado aí para vocês, então é importante que a gente aproveite e interaja aqui. Vou sempre esperá-los aqui nesse sentido. Só concluindo aqui a chamada, rapidinho. Só um minuto mais. Pessoal, chamada feita, eu queria só reforçar isso, ou seja, eu tenho uma preocupação muito grande em ajudá-los, então a todo momento eu vou perguntar o que vocês estão achando da aula, o que a gente pode melhorar, o que vocês sugerem para que eu melhore. Antes da prova colegiada, a gente vai fazer uma aula de revisão, com algumas questões que a gente vai trazer para a sala de aula para que a gente possa juntos resolver. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande mesmo, de que vocês acompanhem o semestre, que vocês estejam confortáveis. Então, a todo momento, vocês vão ver que eu vou precisar desses feedbacks, perguntando se vocês estão gostando do ritmo de aula, como é que a coisa está caminhando, porque para mim é muito bom e muito necessário, sobretudo nesse período remoto, que a gente possa ter isso. Essa prova unificada não cai o conteúdo do semestre todo, não, né? Não, ela vai cair o conteúdo, Ricardo, até a V2. Até onde o senhor deu, até a V2. Exato. Tá? Mas, repito, quando a gente souber exatamente como é que vai ser o formato e como é que ela vai ser feita, todas essas informações eu vou trazer para vocês. Tá bom? Sejam muito bem-vindos, né? Eu repito, reservo essa primeira aula para que a gente possa se conhecer, definir todas essas questões de livros, de dinâmica de aula. Eu queria muito compartilhar com vocês essa peculiaridade que eu vou ter de desenvolver essa pesquisa de pós-doutorado esse ano, mas eu vou prometer que vou fazer com que a interferência na nossa aula seja a mínima possível, se não nenhuma. No máximo que pode acontecer é eu ter que antecipar alguma aula nossa, mas não haverá nenhum prejuízo para o andamento da disciplina, tá bom? Contem comigo, que a nossa disciplina seja um momento de aprendizado, mas um momento de leveza, de tranquilidade. A gente já tem tantas preocupações com o que nós estamos vivendo, que eu não quero que ela se torne mais um. Quem foi meu aluno sabe que eu tenho uma preocupação muito grande com o bem-estar de vocês e com uma felicidade de vocês. Contem comigo, tá? Quem não entrou ainda no grupo de WhatsApp, entre, e a gente se encontra na quinta-feira, aí sim, para começar mesmo a matéria do semestre, a partir das 9h10, vendo a primeira unidade, que são os atos de comunicação do processo. Tá bom? Alguma dúvida mais? Fiquem bem. Boas aulas para nós até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado, professor. Bom dia. Obrigado, querida. Até quinta-feira, se Deus quiser. Não precisou.